Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão da prova de residência médica da Unesp Botucatu. Essa prova foi aplicada no ano de 2018. A gente vai discutir aqui a questão 36 da prova de acesso direto. E o assunto da questão é conduta na síndrome coronariana aguda. Esse assunto aí é de muita relevância para você estudante de medicina ou para você médico, né, que está aí na preparação para realizar a prova de residência médica. Todo ano cai, né, questão de prova envolvendo síndrome coronariana aguda. E a gente vai aproveitar essa questão para a gente fazer aí um breve resumo sobre diagnóstico e conduta, tá certo? Muito bem, então a questão 36 da prova tem esse enunciado. Homem, 53 anos, tabagista, 32 anos, apresenta dor precordial intensa e irradiada para o braço esquerdo com duração de 25 minutos, acompanhada de falta de ar. Esse paciente ele não tinha queixas prévias. E o exame físico dele, ele tem uma pressão arterial de 140 por 90, a frequência cardíaca de 100 e crepitações pulmonares bilaterais em bases e terço médio, né? Então é um paciente, né, tabagista, tá? Homem de 53 anos, tabagista, que teve uma dor no peito, uma dor precordial irradiando para o braço esquerdo, com duração de 25 minutos, acompanhada de falta de ar. No exame físico, a pressão arterial dele estava 140 por 90, mas a ausculta respiratória mostrou crepitações nas bases e terços médios, tá? Então esse paciente, ele está em edema agudo pulmonar, tá certo? E a questão continua. ECG mostra inversão de onda T nas derivações precordiais, né? As troponinas foram normais e quer saber o diagnóstico e a conduta respectivamente, tá? Então a gente tem um paciente com uma dor no peito, né, que tem alterações eletrocardiográficas, está em edema agudo pulmonar. Toda vez que a gente estiver aí diante de uma questão que é caso clínico, a gente destaca sempre os pontos mais importantes para a gente não esquecer, tá certo? Então tá aí, né? Lembrar que esse paciente, ele chega, né, com falta de ar, na ausculta tem crepitações, bases e terços médios, ou seja, está em edema agudo pulmonar, e o eletrocardiograma mostra inversão da onda T nas derivações precordiais e as troponinas foram normais. Vamos fazer aí um resumo, né, da diagnóstico e conduta na síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, ela tem 3 espectros, tá? A gente pode ter o IAM com supra de ST, IAM com supra, a gente pode ter o IAM sem supra de ST e a gente pode ter o quê? A angina instável, tá? O IAM sem supra e angina instável, né, a gente também pode chamar de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, tá? Então a gente, né, quando está diante de um paciente com uma síndrome coronariana aguda, a gente olha o eletrocardiograma. Se tem supra de ST, né, característico de corrente de lesão, como esse exemplo aqui, a gente está diante de um infarto com supra, tá? E a conduta ela deve ser imediata, né? Deve ser recanalizada aí a artéria que está ocluída. E aí como é que faz a recanalização? Ou através, né, da estratégia invasiva precoce, muito precoce, né? A gente tem que fazer um cateterismo nesse paciente, né, nas primeiras 2 horas, tá? Se esse paciente estiver num hospital que não tenha recurso, ou seja, você tem que transferir esse paciente para um outro hospital que possa realizar, né, esse procedimento. Aí você tem até 2 horas aí para remover esse paciente. Ou se o paciente ele já tenha, dentro do hospital, tem recurso para isso, tá? Então, nos primeiros 30 minutos aí, a gente tem que recanalizar essa artéria que está ocluída, tá? Acionando aí o serviço de hemodinâmica, ok? Então, no infarto com supra, a gente pode fazer ou estratégia invasiva, ou ainda se não tiver como, né, no hospital fazer o cateterismo, ou também não tem como transferir esse paciente, né, para fazer uma estratégia invasiva aí muito precoce, a gente deve realizar o fibrinolítico, né, também conhecido aí como trombolítico, tá? Então, deve ser realizado o mais rápido possível, porque a gente precisa recanalizar a artéria que está ocluída, porque tempo é músculo. Quanto mais tempo passa, né, mais músculo, né, mais massa miocárdica o paciente perde, tá certo? Muito bem, então essa aí é o infarto com supra de ST.
Agora, se o paciente tem uma síndrome coronariana aguda e não tem supra de ST, aí a gente diz que é uma síndrome coronária sem supra, tá? Na síndrome coronária sem supra a gente já viu, né? Pode ser o quê? Pode ser um IAM sem supra ou então pode ser uma angina instável. O que vai diferenciar vai ser a dosagem de troponina, porque a troponina no IAM sem supra ela é positiva, né? E na angina instável a troponina é negativa, tá certo? Muito bem. Então no infarto com supra, né? Que é o supradesnível do segmento ST, a gente dá o diagnóstico de infarto com supra quando ele tem pelo menos duas derivações contíguas, ou seja, que exploram a mesma parede, né, de 1 milímetro, né? Na parede inferior, D2, D3 e AVF, né? Parede lateral alta, que é D1 e AVL, e nas precordiais esquerdas, V4, V5 e V6, né? Basta um supradesnível de apenas 1 milímetro, né, em duas derivações contíguas. Já nas precordiais direitas, V1, V2 e V3, a gente deve considerar IAM com supra. Quando o supradesnivelamento ocorrer em mulheres, né, e esse supra é maior ou igual a 1,5 mm, né, 1,5 mm, em homens acima de 40 anos, né, maior ou igual a 2 milímetros, e homens abaixo de 40 anos, maior ou igual a 2,5 milímetros, tá? Então são sempre aí pelo menos duas derivações que exploram a mesma parede, né? A gente chama de derivação contígua, tá? Só lembrando aí que as derivações precordiais direitas têm essas características, né? E nas demais basta apenas 1 milímetro para a gente poder caracterizar como um infarto com supra de ST, tá certo? Então aqui um exemplo, né, de um paciente que chegou com uma dor precordial, né, intensa, sudoreico, e aí ele tinha aqui um supradesnível, né, em D2, D3, AVF e também aqui, ó, em V5 e V6, tá? V5 e V6 é parede lateral baixa, tá? Parede lateral baixa, e D2, D3, AVF é a parede inferior, tá? Então isso aí é característico do infarto com supra de ST. Só lembrando que toda vez que a gente tiver um infarto com supra de parede inferior, a gente deve realizar as derivações especiais. V3R, V4R, para ver se não pegou o ventrículo direito, tá? E V7, V8 e V9, para ver se não pegou aí a parede dorsal, né? Antigamente chamava parede dorsal, hoje a gente chama de porção mais posterior da parede lateral, tá? Mas muita gente ainda chama aí de parede dorsal. Então, a gente precisa, né, toda vez que estamos diante de um infarto com supra de parede inferior, realizar as derivações V3R, V4R para ver se não pegou ventrículo direito, né, e V7, V8 e V9 para a gente ver se não pegou aí a parede dorsal, tá? Muito bem. E no caso da síndrome coronariana aguda sem supra de ST, né, as alterações eletrocardiográficas podem ser, né, o infradesnível do segmento ST, tá? A onda T apiculada e simétrica, essa onda P apiculada e simétrica a gente chama de isquemia subendocárdica, tá? A gente pode ter onda T invertida e simétrica, né, que é o caso aí da questão, tá? O paciente tinha onda T invertida, lembra? De V1 a V6, né, nas precordiais, tá? A gente chama isso aqui de isquemia subepicárdica, ou então o paciente pode ter o que a gente chama de alterações inespecíficas da repolarização ventricular, tá? Então, muito bem. Então, essas aí são as características, né, da síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ok? E aqui um exemplo, né, de uma isquemia subepicárdica das precordiais, tá? Esse eletrocardiograma não é o eletrocardiograma da questão, né? A questão não mostrou nenhum eletrocardiograma. Disse que tinha onda T invertida de V1 a V6, né, nas precordiais. Então aqui a gente vê aqui, ó, onda T invertida aqui, ó, em V2, em V3, em V4, V5 e V6. Note que é uma onda T, né, profunda e simétrica, tá? Então nós estamos diante aí de uma isquemia subepicárdica, que é o caso ali da questão. E aí, uma vez que a gente dá o diagnóstico, né, deu o diagnóstico, tá? A gente vai partir para a estratificação de risco, ok? Para a gente saber aí qual vai ser a conduta, né, após a estratificação. Então vamos lá, o nosso paciente tinha lá a inversão de onda T de V1 a V6 e troponinas normais, lembra? Troponinas normais. Então, esse paciente, né, que chegou aí com uma síndrome coronariana aguda, a gente classifica ele como uma síndrome coronária sem supra de ST, mais especificamente a angina instável,
Por quê? Porque tem alteração eletrocardiográfica, né, de isquemia subepicárdica, mas não tem alterações das troponinas. A troponina do paciente foi normal, tá? E uma vez que a gente está aí diante de uma síndrome coronariana aguda, a gente faz o quê? Estratificação de risco. Para isso a gente usa aí dois scores, né? O score Grace, tá? E o score TIMI. Você pode baixar esses scores aí pelo aplicativo, né? Tanto o Android como o iPhone tem aí aplicativos de score Grace e do score TIMI. E aí você pode, né, escolher um dos dois aí e realizar a estratificação de risco do paciente, tá? Uma vez que você faz a estratificação, esse paciente ele vai ser enquadrado em paciente de alto risco, risco intermediário ou baixo risco, tá? E aí o que acontece? Se o paciente, né, no score, ele foi enquadrado como alto risco, a conduta é estratégia invasiva precoce dentro das primeiras 24 horas, né? Ou seja, cateterismo cardíaco, né, dentro das primeiras 24 horas, se esse paciente ele for de alto risco pelo score TIMI ou Grace. Se esse paciente for risco intermediário, tá? A estratégia invasiva, né, deve ser entre 24 e 72 horas, tá? Então esse paciente de score intermediário, de risco intermediário, ele também vai para o cateterismo, só que aí você pode esperar de 24 até 72 horas. Já o paciente de baixo risco, né, esse paciente tem o quê? Estratégia conservadora, tá? Estratégia conservadora. Na verdade, se esse paciente não tiver alterações, né, muito importantes no ECG, não tiver alterações aí dos marcadores de necrose, no caso da troponina, a gente antes da alta hospitalar pode submeter esse paciente a um teste não invasivo, como por exemplo um teste ergométrico, tá? Ou ainda uma cintilografia miocárdica ou um ecostresse, exatamente para a gente ver, né, se esse paciente ele vai continuar com o tratamento farmacológico, tratamento clínico, tá? Ou se a gente já, se o teste for positivo, né, tiver um teste ergométrico aí positivo, ou uma cintilografia ou um ecostresse também positivo para isquemia, aí a estratégia seria fazer também um cateterismo nesse paciente, tá? Agora tem aquela classe de paciente, né, de muito alto risco, tá? Quem são os pacientes de muito alto risco? Tá aqui, ó, muito alto risco, né? A gente deve fazer estratégia invasiva muito precoce, dentro das primeiras 2 horas, tá? Dentro das primeiras 2 horas. E os pacientes, né, que precisam de estratégia invasiva muito precoce, aquele paciente que tem instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, instabilidade elétrica, né, como arritmias ventriculares, tá? Angina refratária, a despeito do tratamento farmacológico máximo, né? Tá aí com todo o tratamento e o paciente continua com dor no peito. Aquele paciente que tem uma insuficiência mitral aguda, tá? Tem aquele sopro sistólico no foco mitral, né? Que apareceu subitamente, provavelmente por isquemia de músculo papilar, ou então o paciente ele chega também à sala de emergência com edema agudo pulmonar, né? Todos esses pacientes aqui a gente classifica como muito alto risco e a estratégia invasiva deve ser dentro das primeiras 2 horas, tá? E o nosso paciente lembra, né, que ele chegou com crepitações nas bases e terço médio, ou seja, esse paciente chegou em edema agudo pulmonar. E a conduta é estratégia invasiva muito precoce, dentro das primeiras 2 horas. Então vamos lá para a nossa questão. Lembrar que o nosso paciente, né, ele tinha aí uma alteração do eletrocardiograma, né, uma isquemia subepicárdica, tá? Que é essa onda T invertida nas derivações precordiais. As troponinas foram normais, tá? E esse paciente tem o quê? Edema agudo pulmonar. Então, nós temos o diagnóstico de uma angina instável, né? Porque a troponina é normal, angina instável, e ele tem aí, né, uma característica de muito alto risco que ele chegou, né, com essa dor no peito e edema agudo pulmonar, tá certo? Edema agudo pulmonar. Então, a estratégia nesse caso aí é dentro das primeiras 2 horas, tá? Estratégia invasiva, cateterismo, tá? Então vamos aí para as alternativas. Letra A, infarto sem supra do segmento ST, angiografia até 72 horas. A gente viu que não é infarto, é angina instável, então a letra A a gente já corta. Letra B, angina instável de alto risco, angiografia em até 2 horas, né, exatamente. Seria melhor se ele colocasse, né, angina instável de muito alto risco, angiografia em até 2 horas. Mas aí vamos aceitar aí angina instável de alto risco, angiografia em até 2 horas. Letra C, angina instável de risco intermediário, angiografia em até 24 horas. A gente viu
que não é angina instável de risco intermediário, é angina instável de muito alto risco. E mesmo se fosse de risco intermediário, lembra, a estratégia invasiva não é em até 24 horas, é entre 24 e 72 horas. Então a letra C também não pode ser, então a gente corta. E letra D, angina instável de baixo risco, tratamento clínico não invasivo. Não é uma angina de baixo risco, é uma angina de muito alto risco. Então o que mais se aproxima aí é a letra B de bola, né? Angina instável de alto risco, melhor seria se ele colocasse de muito alto risco, angiografia em até 2 horas, gabarito é a letra B. E se você quer aprender a interpretar o eletrocardiograma de forma completa, tá? Envolvendo aí todo o assunto de eletrocardiografia, inclusive, né, as síndromes coronarianas agudas, então convido você para realizar o nosso curso, né? O curso de interpretação do eletrocardiograma, edição nova 2021, tá? Esse curso a gente chama de teoria e exercícios, exatamente porque a gente tem foco aí em exercício e questões de prova durante todo o nosso curso, né? É um curso 100% online, abordagem completa, você vai ver tudo de eletrocardiograma normal, depois que você aprender tudo de ECG normal, a gente vai para o ECG patológico e a gente vê aí um monte de alteração, inclusive síndrome coronariana aguda, né? Doença isquêmica do coração, tá? Esse curso vai do 0 ao avançado, então ele serve para você que não sabe absolutamente nada de eletrocardiograma, porque a gente começa lá do beabá, e serve também para você que já tem algum conhecimento de ECG, mas queria aperfeiçoar seu conhecimento. Então estude conosco, porque você vai ser muito feliz, tá? Como eu falei, o nosso foco durante o curso é exercícios e questões de prova, e você vai ganhar, né, gratuitamente acesso ao nosso e-book, né, um livro de nossa autoria, é um livro digital que você vai precisar aí estar conectado, né, a uma mídia eletrônica aí, o seu notebook, seu celular, o seu tablet, tá, para ler o livro, tá? Um livro digital, ok? Então é um livro que é de nossa autoria, tá? Então um livro aí que tá tudo pautado em relação ao nosso curso de ECG, ok? Você vai ganhar um caderno com dezenas de eletrocardiogramas para o seu treinamento. Esse caderno você pode baixar. Você vai poder baixar o caderno, tá? Só não vai poder baixar o e-book, o livro. Mas o caderno você pode baixar, pode imprimir e você vai fazer aí o seu treinamento, né? À medida que você vai ganhando conhecimento aí, né? Assistindo às aulas do curso, tá? E por último, né? Esse curso tem um excelente custo-benefício. Pode fazer aí uma pesquisa, né? No mercado, que você vai ver que o nosso curso tem um excelente custo-benefício. Nós damos aulas de excelente qualidade, aulas didáticas, né, materiais aí de primeira, né, para você aprender de forma definitiva a interpretar um eletrocardiograma. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, né, a descrição, né, desse curso de ECG, vou deixar o link para você clicar lá, ou ainda, se você preferir, você pode entrar no nosso site, né, cardiosite.com.br, que você também vai ter aí acesso, né, ao curso e vai ver lá todas as informações que nós temos aí em relação ao nosso curso de eletrocardiograma, teoria e exercícios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço e até a próxima!